Olá, sétimo ano! Como vai vocês? Tudo bom? Que saudade de estar aqui com vocês. Já se passaram aí quase 2 semanas que nós fizemos o nosso último vídeo, contando o recesso do Natal, em seguida o Ano Novo. Ficamos alguns dias sem nos falar, então a saudade bateu. Esse é o último vídeo de comunicação e linguagem, onde nós vamos resolver as atividades do nosso PET final, também chamado PET avaliativo. Algumas pessoas também usam PET 8. Então, qualquer um desses nomes que vocês ouvirem está se referindo ao mesmo PET, combinado? Como que vai funcionar esse PET, sétimo ano? Ele é um PET avaliativo em que você vai tentar lembrar o que você aprendeu e estudou no ano de 2020, nessas aulas remotas, quando nós estamos estudando, cada um no seu cantinho. E esse PET é o fechamento da sua carga horária. Então, ele é obrigatório para que você consiga sua aprovação, tá bom? Nós vamos conversar, então, agora sobre o que nós aprendemos lá no primeiro PET. Nós falamos sobre variedades linguísticas, as variações da nossa língua, sobre o conceito da norma padrão. E aí eu trouxe aqui para vocês um cartoon, que é uma história em quadrinho feita num quadrinho só. É chamado de cartoon. Então veja o primeiro, olha. A professora entra na sala e fala assim com seus alunos: "Aí, negada, nós vamos estudar português assim." E olha a carinha dos alunos, como é que eles ficaram. Vou dar um pouquinho de zoom aqui para vocês, ó. Aí do lado nós temos o cartoon 2, que é quando um aluno chega próximo à mesa da sua professora e diz assim: "Aê, professora, eu e os brother tudo, tipo assim, não estamos achando maneiro as paradinhas do New Português." E aí a professora fica olhando para ele lá com um pontinho de interrogação na cabeça, tentando entender o que é isso, né? Como é que esse aluno está falando? É o mesmo pontinho de interrogação, observa, que ficou na cabeça dos alunos aqui no cartoon 1. Deu para ver? Ok, a pergunta é assim, meninos. Com base na leitura dos 2 cartoons acima, responda: qual é a variante utilizada pelas personagens? Bom, eles usaram a variedade não padrão da língua. Aí a pergunta B diz: a variedade linguística usada pelas personagens é adequada ao contexto? E explique. Bom, se nós pararmos para pensar, essa linguagem usada não está adequada. Por quê? O contexto deles é uma sala de aula. Observe, a professora com alunos, aluno com a professora. Eles estão dentro de uma sala de aula. Dentro da sala de aula, nós devemos usar a variedade padrão da língua. Nós devemos obedecer às normas gramaticais. Então, nós podemos sim conversar, ter momento de descontração, mas nós estamos na escola, qual é o nosso objetivo? Aprender. E nós vamos aprender se nós praticarmos, correto? Então, ok. Letra C. Reescreva os textos acima de acordo com a variante padrão. Nós vamos agora pegar o que a professora e o aluno falou, usando aí as gírias e a linguagem não padrão, colocar na padrão. Como que ficaria? Essa professora aqui, ó, no cartoon 1, ela deveria falar assim: alunos, iremos estudar português assim. Agora, no cartoon 2, o aluninho conversando aqui com a professora dele, deveria falar assim: olha, professora, os outros alunos e eu não estamos gostando das regras do novo português? Aí ficou de acordo com a variedade padrão da nossa língua portuguesa. Letra D. Identifique os elementos verbais e os elementos não verbais na tirinha nesses cartoons aqui. Vamos entender então? Elementos verbais, somente para nós recordarmos, são aqueles elementos que nós falamos, os elementos falados, os verbais que saíram da boca. Então, os elementos verbais são as falas dos personagens. O que são elementos não verbais?
É o que você viu aqui no cartoon, mas que não está escrito, não foi falado. O que poderia ser? Bom, os pontos de interrogação aqui, olha, em cima da cabeça dos receptores das mensagens. Tá vendo aqui, ó? As imagens utilizadas nos cartoons que ilustram os personagens e os lugares em que eles estão presentes. Tudo que é imagem, que não foi dito e não foi escrito, é um elemento não verbal. Ok, meus amores? Então, vamos agora passar para a próxima questão. Nessa daqui, nós vamos falar sobre denotação e conotação. Relembrando, antes de nós começarmos a resolver, eu trouxe aqui uma breve explicação para vocês. Vejam, denotação é o emprego de palavras ou enunciado no seu sentido próprio, no seu sentido comum, habitual, preciso. É aquela linguagem que informa. Ela não produz emoção no leitor, ela não te faz ter que ficar raciocinando para entender. É aquela informação, aquela frase, aquela palavra usada no sentido de informar. Quando eu digo assim, ó, hoje está calor, deixa eu olhar aqui no mapa, aqui ó, no Google, 29 graus. Hoje está calor, faz 29 graus. Essa é uma informação com sentido denotativo. Eu só quis dizer isso, não precisou você entender e ficar interpretando o que eu disse. Agora, a conotação é exatamente o contrário dessa situação. É aquele sentido figurado, é a associação subjetiva, cultural, emocional. Ela vai além do que está sendo dito ou escrito. É quando eu digo, por exemplo, assim, olha, hoje eu vou derreter nesses 29 graus. Aí você precisou entender que 29 graus é uma temperatura alta e então eu estou sentindo calor, por isso eu digo que vou derreter. Esse é o sentido conotativo, quando você dá uma conotação em que a gente precisa raciocinar para entender o que você está dizendo, ok? Diante desta explicação simples e rápida, vamos então entender aqui, ó, as alternativas que foram deixadas, e aí você vai escrever letrinha D quando for denotação, letrinha C quando for conotação. Vamos lá? A primeira aqui é uma reportagem tirada do G1, que é o site da Globo, né? Lá diz assim, horário de verão começa à meia-noite deste sábado. Relógios devem ser adiantados em 1 hora no sul, sudeste e centro-oeste. Expectativa é de redução de 5% na demanda de energia no horário de pico. Então, essa foi uma informação divulgada num site jornalístico. Aqui tem alguma coisa que você precisou interpretar, que usou a emoção? Não, né? Foi simplesmente uma informação com o objetivo de transmitir conhecimento. Então, aqui foi usada a linguagem denotação, letrinha D aqui dentro do espaçozinho. Próxima alternativa é um poemazinho, poema Memória. Foi publicado pelo nosso Amado Drummond. Carlos Drummond escreveu. Vamos ler? Amar o pedido. Voltando. Amar o perdido. Deixa confundido este coração. Nada pode o ouvido contra o sem sentido, o apelo do não. As coisas tangíveis tornaram-se insensíveis à palma da mão, mas as coisas findas, muito mais que lindas, essas ficarão. Olha que poema bonito, né? Poema Memória. Aqui ele está usando uma linguagem poética, com um outro sentido cultural, algo que te remete a sentimentos, uma linguagem muito bonita, inclusive. Aqui nós temos um exemplo de conotação. Quando ele diz, por exemplo, nada pode o ouvido contra o sem sentido, o apelo do não. Olha só como é poético quando ele quer dizer assim, que ele fica sem ação diante de um não, quando ele ouve um não, não é?
Então, essa daqui é um exemplo de conotação, letrinha C, tá bom? Próxima alternativa, nós vamos ler aqui algo que foi divulgado na Folha de São Paulo. Então, já dá pra gente entender que é um veículo de comunicação, um jornal que vai trazer informações. Ó, já temos uma brecha aqui. Será que vai ser conotação ou denotação? Vamos ler para descobrir. A camada de ozônio, o escudo que protege a vida na Terra dos níveis nocivos de radiação ultravioleta, manteve-se estável na última década, conforme estudo elaborado pela Organização Mundial da Meteorologia, OMM, e o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. Pronto! Uma única frase que tem a informação de nos dizer que a camada de ozônio está diminuindo, está instável na última década. Isso foi publicado em 2010, ó, já se passou essa década, né? Então, aqui nós temos um exemplo de linguagem denotativa. São palavras usadas com a intenção de informar. Passemos para a próxima questão. Nós vamos falar agora um pouquinho sobre o que nós estudamos, anúncios publicitários, ok? Aqui nós temos um exemplo de um anúncio em que está trazendo a atenção de donos de animais domésticos. E aí, olha as letras bem grandes lá em cima. Animal não é brinquedo, sente fome, frio e medo. Aí nós temos aqui o desenrolar do anúncio publicitário. Por isso, não deixe ser descartado e deixado à própria sorte nas ruas. Quando você leva um animal para sua casa, a responsabilidade pela vida e a qualidade de vida dele é sua. Posse responsável, maltratar ou abandonar animais é crime previsto em lei. E aí mostra aqui uma imagem, um elemento não verbal do anúncio, em que tem um cachorrinho abandonado na chuva, chorando. Aí nós temos aqui também no finalzinho, ó, ao passear com seu cão pelas calçadas, leve sempre no bolso saquinhos plásticos para recolher a sujeira. Aproveite os saquinhos de supermercado. Ótimo. A campanha publicitária acima tem por objetivo... Qual é, meninos, o objetivo desta campanha publicitária? Bom, ela quer conscientizar as pessoas da responsabilidade em cuidar dos animaizinhos de estimação, alertando que maltratar animais e abandoná-los é crime previsto em lei. Uma outra coisa que esse anúncio publicitário faz é orientar que ao passear com o animal em locais públicos, o dono do animal deve sempre levar um saquinho plástico para recolher as fezes do seu animalzinho. Então, essa aqui foi a função, o objetivo deste anúncio publicitário, ok? Próxima questão, 4. Nós vamos trabalhar agora nessa questão 4, a habilidade de identificar as similaridades entre dois textos. Nós trabalhamos bastante a questão da intertextualização. Somente relembrando, intertextualidade, meus amores, é aquele fenômeno que tem um nome grandão para um conceito simples, que é a ligação entre dois textos, entre dois contextos, quando você fala algo e isso te faz lembrar outra coisa que você já leu, que você já cantou, que você já viu em algum lugar. É quando um texto faz referência a outro texto. Então, percebeu similaridades? Você, nesse momento, descobriu que existe uma intertextualidade naqueles dois textos, ok? Vamos falar agora, então, de dois textos diferentes e que vocês vão começar a sentir aí como que um se parece com o outro. O texto 1 é A Galinha dos Ovos de Ouro, de Esopo. Aqui é uma fábula, tá bom? Relembrando, fábula é aquele gênero em que os animais assumem características humanas. E Esopo era excelente em escrever fábulas. Por gentileza, pausem o vídeo, façam a leitura dessa fábula e nós vamos partir para o texto 2. O Homem e a Galinha, que é aqui um conto
de Ruth Rocha, uma autora espetacular. E aí ela começa a contar sobre um casal que tinha uma galinha, ok? Pausem o texto, realizem a leitura, pausem o vídeo, realizem a leitura do texto e nós vamos aqui direto para as questões. Olha, ao ler os textos, você percebeu que a intertextualidade está presente? As questões a seguir ajudarão você a recapitular essa leitura. Então, vamos lá. Letra A, pergunta 5. Assinale um X na alternativa correspondente à ideia principal da fábula de Esopo. Então, nós estamos tratando agora do texto 1. Qual é a ideia principal lá da fábula de Esopo? Se vocês leram, vocês viram que no finalzinho da fábula tem a moral da história. Olha só a moral aqui. Quem tudo quer, tudo perde. Viram a moral? Vou colocar em letra diferente aqui para vocês. Aqui, meus amores, é a resposta da questão que nós estamos tratando. Vamos lá, então, grifá-la. Quem muito quer, nada consegue. A mesma mensagem dita com palavras um pouquinho diferentes. Letra B, questão B. É possível afirmar que o conto O Homem e a Galinha, de Ruth Rocha, foi baseado na fábula de Esopo? Se sim ou se não, e justifique sua resposta. Bom, sim, há sim uma intertextualidade ali. O conto de Ruth Rocha e a fábula contêm várias similaridades, inclusive na lição ensinada. Se nós não dermos o devido valor ao que temos, podemos perder. Então, aqui está a resposta das nossas 4 questões do PET avaliativo. A questão 5 vai tratar de um quadrinho, é a sua autoavaliação. Vamos raciocinar sobre esse quadro. Você tem aqui a pergunta e aqui você tem as alternativas. Sempre, às vezes ou nunca. Se você estiver realizando essa atividade no PET impresso, basta você vir aqui e marcar um xizinho na sua resposta. Se você estiver fazendo aí no seu caderno, então você pode copiar a sua pergunta e escrever a sua resposta. Sempre, às vezes ou nunca. Como que você vai responder? Bom, se você dominou o que está escrito aqui, por exemplo, os planos de estudo tutorados, PETs, volumes 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, foram satisfatórios quanto à compreensão dos conteúdos abordados? Bom, você conseguiu compreender? Você acha que o PET te ensinou direitinho? Se você acha que em todos os PETs aconteceu, você vai marcar o sempre. Se você acha que foi às vezes, foi só uns 3 ou 4 PETs que você achou que foram bons, você vai marcar o às vezes. Se não consegui aprender nada, não foram satisfatórios, eu não compreendi nada, marca aqui no nunca, ok? Isso aqui vai interferir na sua aprovação? Não, nós não estamos trabalhando com notas nesse ano, nós estamos trabalhando com carga horária. Então para que serve esse quadro? É para que nós consigamos no ano seguinte, quando você estiver aí no seu 8º ano, retomar as atividades que você não conseguiu aprender, que você não dominou 100%. Então, nós vamos elaborar estratégias, planos de estudos, para que você consiga entender o que foi trabalhado nesse ano de 2020, ok? Então, não precise ter medo, não precisa ter receio de marcar que você não entendeu nada, que você não conseguiu. Somente diga a verdade. Combinado, meus amores? São apenas 3 questões aqui nesse quadrinho, coisa bem simples de se fazer. Estou esperando as atividades de vocês lá no link, que eu já vou divulgar junto com esse vídeo no grupo. Se ficou alguma dúvida, pergunte. Diga para mim onde é que você não conseguiu entender, tá bom? E você tem até o dia 14 para finalizar esse PET fácil, sussa e tranquilo.
Meus amores, um grande beijo. Esse foi o último vídeo dos nossos planos de estudo tutorados. Daqui a pouquinho, se Deus quiser, nós vamos estar juntos para darmos aquele abraço que nós estamos esperando desde o começo desse ano. Combinado? Até mais. Não desistam de estudar, completem suas atividades. Esse é o recadinho que eu quero deixar. Um beijo. Tchau, tchau.